Boa noite, meus irmãos e irmãs. Mais uma vez nós estamos aqui pela graça de Deus. Hoje, dia 17 de abril de 2024. Até aqui o Senhor tem nos dado graça. E nós estamos aproveitando neste mês o texto do livro Coragem para ser Protestantes, Amantes da Verdade, Marqueteiros e Emergentes no Mundo Pós-Moderno. Título com bastante informação. Esse livro é da nossa editora Cultura Cristã, de 2010. Eu creio que todos vocês aqui que estão na igreja receberam a folha, né? Então, nós tivemos na última quarta-feira a apresentação de algumas designações que o autor David F. Wells, neste livro que eu tenho em mãos, apresentou. Então, eu creio que os irmãos e irmãs lembram-se da designação. Eu vou ser breve nesta retomada. Ele, por exemplo, tem um evangelismo clássico. Ele entende que esse evangelismo clássico surge a partir da Segunda Grande Guerra Mundial, em 1945, nos Estados Unidos. Então, ele é um autor norte-americano, então ele está falando da realidade dele. Depois ele diz que surge um evangelicalismo marqueteiro, que por volta da época de 70, 80, 90, né? E depois, por fim, ele tem um evangelicalismo emergente, que são os evangelicais que flertam com um certo tipo de liberalismo, com a pós-modernidade, com a ideia de que a Bíblia é ultrapassada e que nós precisamos ver as coisas mais atuais. Então, o autor, ele pensa nessas três designações. Eu havia dito na quarta-feira passada que se assemelha muito às três ondas que nós estudamos num determinado livro, Fé Cristã e Misticismo, onde há um artigo do reverendo Alderi que trata, né, porque muitas coisas que aconteceram nos Estados Unidos são parecidas com o que aconteceu aqui no Brasil. Os evangelicais que ele faz menção nos Estados Unidos, na Segunda Grande Guerra Mundial, os clássicos que ele chama, corresponde também a uma época de grande movimentação evangélica no Brasil, onde houve um grande boom na década de 70, na década de 30, 40, aqui começaram a proliferar várias denominações. O que ele chama de evangelicalismo marqueteiro são aqueles grupos de evangélicos que compraram mídias, por exemplo, aqui no Brasil, existem algumas redes de televisão que foram adquiridas por grandes denominações e que se expandiram na rádio e na televisão. Isso corresponde também aqui no Brasil. E, por fim, os emergentes são as denominações, ou o movimento que agora é pós-denominacional, onde o que importa é mais o indivíduo, a fé privada, a fé particular, subjetiva, né? Esse tipo de fé que está como objeto desses evangelicais emergentes. Então, hoje, nós vamos ver uma parte do texto onde ele confronta, então, o termo evangelical. Ele fala muito bem, eu estou dizendo dos evangelicais clássicos, dos marqueteiros e dos emergentes. Mas e nós? Ele vai perguntar, nós somos evangélicos? Esta é a pergunta, esse é um dos títulos de um dos artigos do seu livro. Depois ele vai trabalhar com isso e, por fim, nós vamos, no nosso estudo hoje, terminar com algumas designações bíblicas para certos grupos, certos segmentos, algumas positivas e outras negativas. Então, hoje nós iremos tratar sobre designações. Nos chamamos evangélicos? Não nos chamamos? Quais são as opções? E como a Bíblia trata com designações, são importantes? Não significam nada? Vamos ver isso hoje, então. Vamos começar com dois textos, então, de David F. Wells, do livro Coragem para ser Protestante. Tenham paciência, vou ler à medida que eu for lendo. Se alguém precisar de uma explicação maior, eu vou ficar atento ao nosso auditório. Diz assim: você é evangélico? Este é o título. Estes, então, são os três principais constituintes evangelicais na minha escolha: evangelicais clássicos, marqueteiros e emergentes, diz Wells. Perdão. Deixe-me beber um pouco d'água. Continuando.
Poderá o evangelicalista Humpty Dumpty? O que é Humpty Dumpty? Eu coloquei um colchete. É um personagem de uma rima infantil inglesa sobre a história de um ovo antropomorfizado que cai do muro e se quebra, não podendo ser consertado. Não sei se alguém já viu esse tipo de desenho, né? Ele é retratado como um ovo que fica em cima do muro e aí ele cai, não cai, pum, caiu. Quando ele cai, tem os cavaleiros da rainha. E a grande questão é, poderão os cavaleiros da rainha fazer o ovo voltar ao que era? Então ele está fazendo uma brincadeira aqui nesse texto. Poderá o evangelicalista Humpty Dumpty, aquele ovo, né, ter ajuntado as suas partes e ser ponto inteiro outra vez, ou posto inteiro outra vez, tem um certo erro de digitação? Aquilo que começou nos anos 40 do último século, tanto na América quanto na Europa, teve uma carreira maravilhosa, criou uma multidão de igrejas e organizações para-eclesiásticas, um imenso e impressionante conjunto de acadêmicos, seminários, faculdades, serviço social, trabalho missionário e um massivo empreendimento em termos de crenças básicas. Aqui ele está se referindo aos evangelicais clássicos. Eu quero fazer um parênteses aqui. Perceba que este autor, ele não é um autor que está pensando sobre segmentos de um ponto de vista teológico, como nós podemos chamar de arminianos ou pentecostais. Ele não está pensando nisso, ele está pensando de uma forma cronológica. Ele viu que houve um grande benefício dos evangelicais na década de 40, que eles trouxeram ganhos por meio de uma certa seriedade com certos assuntos bíblicos, e que isto foi um bom período por causa do seu produto, mas ele não está entrando no mérito se são pentecostais ou não. Então perceba que ele está sendo bastante generoso no trato com estas denominações. Bom, aí ele continua. Na Inglaterra, em 2006, uma pesquisa revelou que somente 59% dos evangélicos desejam ser conhecidos como tais. Nos Estados Unidos, também o rótulo de evangélico tornou-se problemático. A tirada do Christianity Today, que é uma revista de bastante repercussão nos Estados Unidos, no mundo cristão, sobre a situação é bem reveladora. O problema, segundo ela, a revista, né, segundo ela crê, é que a mídia ajunta todos os evangelicais em um mesmo pacote. Todos são vistos por uma imprensa popular hostil, mantendo as mesmas crenças religiosas, apresentados como passadistas e ainda confundidos com fundamentalismo. O que precisamos, disse o antes admirado periódico, é de uma contraofensiva, um sortilégio ofensivo para combater imagens negativas. Então acho que ficou claro de que nos Estados Unidos a Christianity Today ela entende que o problema do termo evangelical não é dos evangelicais, o problema é da mídia que é extremamente hostil aos evangelicais. Mas perceba que o autor, ironicamente, não está concordando com isso, ele só está apresentando aqui. E agora ele vai dizer o porquê, né? Minha visão é exatamente oposta à do Christianity Today. Não culpo a mídia secular pelo que tem acontecido à imagem pública dos evangélicos. Nem penso que seja útil dizer que tudo se resume a uma guerra de imagens. A verdade é que os evangelicais têm atraído a si a má disposição da imprensa. Têm exibido demasiadas instâncias anômalas na construção de um império. Têm mostrado quase que uma autocoviterice, chama-se intriga, né, para conquistar interessados, e tem exagerado na adaptação da mensagem cristã, até que pouco reste dela. Muitos de seus líderes têm caído em desgraça. Tem havido muitos que se dizem nascidos de novo, mas que não dão sinais de vida realmente regenerada. Para muitas pessoas, a palavra evangélico tornou-se sinônimo de coisa trivial, superficial e amiga do dinheiro. Uma das expressões mais acertadas para dizer o que está errado com o protestantismo. Aqui então nós temos uma boa saraivada de críticas ao termo evangelical. Então nós vemos agora o Wells sendo bastante incisivo
um montoado de críticas contra os evangelicais, né? Muitas delas podem ser percebidas também no cenário brasileiro. A construção de um império é isso evidente, existem denominações, meus irmãos e irmãs, que controlam setores como a política, que tem seus deputados, seus senadores, existem denominações que têm suas redes de televisão, eu estou dizendo no plural mesmo, porque é um conglomerado, já não se trata mais de um segmento que está preocupado com a mensagem cristã, mas transformou-se num império multifacetado, extremamente poderoso, com seus tentáculos percorrendo várias e várias áreas da sociedade. Isto é o que está apresentando aqui, né? E que muitos destas pessoas que se dizem evangélicas e que têm sido aí objeto de exposição na mídia, vão diminuindo, né, a mensagem. Essa é uma das principais críticas aqui, a palavra a adaptação da mensagem cristã. Estou na terceira linha aí. Até pouco, né, eles têm exagerado na adaptação da mensagem cristã, até que pouco reste dela, ou seja, a mensagem cristã ela é maculada com terapia. Existem várias e várias pessoas que se colocam como palestrantes e vão se transformando, em vez de expor a Bíblia, vão trazendo efeitos de psicoterapia, psicanalítica, ou não muito aqueles que transformam o púlpito num palanque, num picadeiro, com teatro, com música, com danças. Então, hoje está uma grande Babel aí, e o Els não poupa críticas quanto a isso. Então vamos ver a última fala desse texto. Aqueles que ainda pensam de si mesmo como de tradição da fé cristã histórica, como eu mesmo, talvez desejem considerar se o termo evangélico já não perdeu a utilidade. A despeito de sua honrosa procedência, a despeito de seus muitos destacados líderes, tanto no passado como no presente, e a despeito de muitos crentes genuínos e retos ainda se denominarem evangélicos, talvez seja a hora de abandonar o nome. Este parágrafo extremamente bem construído. Você veja que ele não atacou o segmento como um todo, ele olhou que no início houve sim um parecer positivo, né, sobre esse termo evangélico, mas que esse termo não é o mesmo termo que foi cunhado em 1940 e para nós presbiterianos mais em 1950, porque é a construção da nossa Constituição da IPB ainda tem alguns termos evangélicos que não correspondem com as pessoas ou segmentos que hoje existem. Então ele coloca um problema. Será que não é hora de abandonarmos o nome, o termo evangélico? Então vejam, é um texto provocativo e que nos faz pensar a nossa realidade. É uma proposta de estudo diferente aqui, mais indutiva. Mas antes de formarmos mais juízos, vamos ver o segundo tópico dele, que é: se não é evangélico, então é o quê? Então tudo bem, vamos ver o que ele diz aqui. Continuando. Se o termo evangélico estiver superado, qual será a alternativa? Aqui eu fico bloqueado. Meus próprios designativos são pesados demais para serem usados de maneira mais ampla. O que estou fazendo é apelar por ajuda. Estou anunciando um concurso para um novo rótulo. Aqui está sendo humorístico, né? Vamos continuar. Permita-me dizer como eu, pelo menos, tenho pensado. Há muitos outros iguais a mim, seguindo a mesma linha. Qualquer termo identificador que surja terá de cobrir um número de aspectos que sejam os mais importantes para nós. Quanto a mim, é claro que sou, antes de tudo, um cristão bíblico. Mas tal designativo não fornece distinção suficiente, pois todos os cristãos, ao longo do espectro, desde conservadores católicos a protestantes liberais, pensam de si mesmos, em algum sentido, como sendo bíblicos. Poderia ser mais específico? Então, o termo que ele está colocando como cristão bíblico tem lá suas limitações. Vamos lá. Que tal cristão histórico?
Este termo costumava ter apelo. As primeiras gerações de liberais protestantes, outrora conhecidos como modernistas, argumentavam que o cristianismo deveria se ajustar ao mundo moderno. Diziam que não seria possível continuar a crer na Bíblia tal como ela se apresenta, pois ela teria vindo de um mundo antigo em que não mais habitamos. O ensino bíblico teria de ser atualizado. Uma síntese teria de ser produzida entre o melhor pensamento da Bíblia e o melhor pensamento do mundo moderno. Note, meus irmãos, que não há muito tempo atrás, certa figura do mundo evangélico disse que a Bíblia precisava ser atualizada. Não sei se vocês lembram disso, há uns 2 anos atrás. E também, recentemente, disse que a Bíblia não deveria ser observada quanto à sua literalidade, porque é um livro antigo. Então, as críticas dos liberais continuam as mesmas. Esse é o liberalismo se apresentando. Então, voltando ao texto. Dizer, então, que alguém é cristão histórico seria trazer à baila toda a questão do protestantismo liberal. Seria dizer que alguém é cristão da mesma maneira que foi o apóstolo Paulo. Seria alinhar-se com aqueles que buscam seguir a verdade bíblica em que creram, como Agostinho, Calvino, Lutero e Edwards. Com certeza, Jonathan Edwards. Ser histórico nesse sentido, para os liberais, seria tanto impossível quanto de fato indesejável. Então aqui ele está dizendo que cristão histórico seria um bom nome, porque os liberais não gostariam disso. Então se eles não gostam, melhor ainda, porque nós podemos utilizar isso. Então ele está sendo um tanto quanto irônico, mas também se posicionando contra um discurso que é sempre extremamente atraente, e não são poucos hoje os palestrantes que tentam fazer sínteses, né, com a cultura. O que é uma síntese? É um resumo ou uma aproximação cultural. Então, algumas igrejas já abandonaram os cânticos de hinos e colocaram músicas de MPB, por exemplo, nos seus cultos. Algumas igrejas substituíram expressões de hinos clássicos e colocaram teatro dentro da igreja, mesmo, infelizmente, para nossa tristeza e vergonha, no período que passou de feriado, algum tempo atrás, não foram poucas denominações que apresentaram praticamente a mesma coisa que os católicos, a revivência de uma encenação, né, conforme os católicos fazem nesta data. Então, há muita coisa estranha acontecendo. E ele está dizendo que sermos cristãos históricos talvez seja um termo que ajude. Vamos ver, ele vai concluindo. Na verdade, esse tipo de argumento em favor de um cristianismo histórico tem tanto apelo hoje quanto sempre teve. Mas poucas pessoas sabem disso. Entre os emergentes, aqueles mais liberais, né, ouvimos mais e mais a repetição dos velhos argumentos modernistas. O ponto de pressão antes era o mundo intelectual que coroava os ideais do iluminismo, movimento que enfatizava a razão sobre a religião, o individual sobre o coletivo. Eu coloquei aqui uma explicação. O ponto de pressão agora é o da cultura do mundo pós-moderno. Os modernistas adaptaram o cristianismo à alta cultura. Os emergentes estão adaptando à cultura popular. Os emergentes, porém, jamais ouviram falar sobre os modernistas, de maneira que a razão para ser chamado de cristão histórico não lhe faz nenhum sentido. Então aqui ele está colocando que o segmento dos emergentes está se transformando num tipo de problema. São os liberais, aqueles que entendem que a cultura está acima das escrituras sagradas e que minimizam, né, a fala da Bíblia enquanto autoritativa. Os emergentes, eles não têm memória, porque eles não vão consultar os tempos históricos. O que ele está dizendo é que eles trabalham de acordo com esta cultura que seduz, e eles simplesmente seguem o fluxo da nossa própria cultura, que é sedutora, com os seus muitos conchavos que quer fazer-se presente nas igrejas. Como falei, das misturas da liturgia com música MPB
e com outros tipos de ensinações artísticas. Agora ele vai fechar. Que dizer da expressão cristão histórico reformado? Bom, agora, infelizmente, temos dois descritivos sem sentido, não apenas um, histórico e reformado. Usados isolada ou simultaneamente, como se diz no mundo dos negócios, os termos não vendem. Ele está agora propondo um cristão histórico reformado, mas o grande problema é que são um designativo em três, né? Cristão, histórico, reformado. Mas então ele anuncia: nesse livro, não obstante, pensarei em mim mesmo como essencialmente um cristão bíblico, como em continuidade aos cristãos ao longo das eras, que creram na mesma verdade e seguiram o mesmo Senhor. No período da Reforma, tais verdades foram levantadas da maneira mais vigorosa e com foco mais saudável. Portanto, penso de mim mesmo como reformado, no sentido de que reafirmo seus 4 solas. Só a Escritura é encontrada a verdade autorizada, só em Cristo é encontrada a salvação, só pela graça é que somos salvos e só mediante a fé é que recebemos essa graça. Tais afirmativas não são postas como sentinelas solitárias e estanques, quer dizer, separadas, isoladas, mas são pontos-chave de um entendimento integrado da verdade bíblica. Uma confissão que nos fornece a base sobre a qual nos colocarmos neste mundo e, a partir da qual entendemos quem somos, quais sejam os propósitos de Deus e que o futuro nos reserva. Esses são os pontos em que os protestantes históricos creem, e isso é o que sou. Então ele termina esses dois textos aqui, apresentando-se como um cristão bíblico, um cristão histórico, reformado, né? Se vê como um cristão bíblico. E nós, né? Agora ficamos nós com esse texto, podemos dizer. Bom, de qualquer maneira, antes de responder isso, precisamos tentar entender o que o texto diz. Percebam que ele, o David F. Wells, ele não é um presbiteriano, preciso dizer isso. Ele é um congregacional, ele é professor de teologia histórica no Gordon Theological Seminary, é autor de diversos livros, mas ele não é presbiteriano. Então ele quer demonstrar para o seu público a necessidade de um referencial confessional. Então ele está se dirigindo a um público que não tem necessariamente, como nós presbiterianos, uma confissão ou símbolos de fé. Então onde ele recorre? Nos solas da Reforma. Eu não sei se aqui todos têm essa familiaridade dos solas da Reforma. Ele aqui suprimiu um, né? O sola gratia a Deus, né? Sola Deus glória, mas que fica implícito nos outros 4. Nenhum desses solas aqui, desses 4, vai entender que está indo contra o sola glória a Deus, somente a glória a Deus, que é um 5º sola que ele não citou. Mas é interessante ele mostrar que na tradição histórica reformada é onde que nós precisamos buscar as nossas balizas, é lá que ele foi buscar, mesmo sem ter os símbolos de fé. Nós, pensando neste ângulo, estamos num ponto muito melhor que o autor desse texto, porque nós temos os símbolos a qual nós podemos reportar. Ele não tem, e o público ao qual se dirige não vê esses símbolos como autoridade, porque ele não cita. Então, nós hoje estamos numa condição um pouco melhor. O que nós precisamos fazer é, quando estivermos dentro de algum problema denominacional da própria Igreja Presbiteriana do Brasil, nós podemos apontar para os símbolos da própria Igreja Presbiteriana do Brasil para acertar as nossas contas. Então pode ser que uma igreja aqui em São Paulo, ou no Rio de Janeiro, ou em Minas, ou no Amazonas, possa de alguma maneira não respeitar determinado símbolo. Então nós, como Igreja Presbiteriana, temos recursos para chegar a esta igreja por meio de documentos, por meio de presbitério, para que ela possa ser chamada a voltar à fonte. Isso tem dado certo.
Algumas igrejas, elas têm se retratado, ainda mais em tempos da internet, onde qualquer um com celular filma e registra a situação. Muitas igrejas presbiterianas, que vez por outra, cometem um certo deslize, por exemplo, com ordenação feminina, isso aconteceu em São Paulo, por causa da internet e da pressão da própria igreja, retrataram-se. Então este é o caminho. Dentro da nossa denominação ainda há recursos. Esta é uma consideração provisória. Vamos ver agora como que fica, o que os textos bíblicos dizem a respeito disso. Então, algumas considerações aqui. O Wells apresenta uma discussão atual ao tocar na importância dos designativos. Então, o designativo é importante. Evangélico, evangelical, presbiteriano, crente, o que a gente usa? No Novo Testamento existem alguns episódios que nos lembram da importância deles. Eu vou citar 4. 2 positivos e 2 negativos. Designativos positivos. Então vamos lá. No livro de Atos dos Apóstolos, seu autor, Lucas, indica que existiam 2 designativos para a igreja, Primeiro, os pertencentes ao caminho. Então está lá em Atos 9:2, de vários versículos, eu pensei apenas este, diz assim: ele pediu cartas, Saulo ao sumo sacerdote, para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Então o termo mais antigo para designar um cristão era aqueles do caminho. Então antes de qualquer outro tipo de designação, a primeira designação que recebemos são aqueles que estão no caminho. Segundo, os cristãos, é um outro designativo. Atos 11:26. E por um ano se reuniram numerosa multidão. Em Antioquia, da Síria, foram os discípulos pela primeira vez chamados de cristãos. Então, um segundo designativo. Então nós temos, dentro da história da igreja do Novo Testamento, uma certa preocupação sim com designativos. Então a gente não pode dizer assim, pouco importa como nos chamam. Não, não é bem isso. Então nós temos lá um registro, por exemplo, de Lucas, que marcou lá que nós éramos reconhecidos como do caminho, e também como cristãos. Isso não foi colocado de uma forma leviana, isso está no registro para que nós, quanto leitores, tenhamos isso no nosso repertório. Agora vamos ver os designativos negativos. Também são 2. Encontram no livro de Apocalipse. No livro de Apocalipse há o registro do uso de designativos apropriados por personagens que o Senhor Jesus Cristo reprova. Então nós vamos ver agora designativos que não são aprovados por Cristo. Primeiro, judeus. Isso acontece na cidade de Esmirna. Em Apocalipse 2:9. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia do que a si mesmo se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Esta é uma expressão interessante, porque Jesus Cristo, ele não endossa determinado designativo. Então, você pode pensar assim, mas quem são eles? São judeus. O que o nosso Senhor pode se dizer, poderia se pensar, o que o nosso Senhor admitiria isso? Ou por que se referiria a isso, uma vez que são judeus? Mas nós não esquecemos que Jesus Cristo é o soberano. E o Senhor, ele como monarca de toda a terra, ele opina sobre qualquer coisa. Então aqui ele oferece o seu julgamento, dizendo que essas pessoas que estavam perseguindo a igreja de Esmirna não eram judeus no seu sentido. Eles eram sinagoga de Satanás. Aqui há uma expressão de que os judeus... O termo está sendo usado não de uma forma bíblica, eles não são os aliancistas, eles estão degenerados. Segundo termo, profetiza. Na cidade de Tiatira acontece isso. Apocalipse 2:20. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza. Não, perdão, é o de baixo. Na cidade de Tiatira, Apocalipse 2:20. Tenho, porém, contra ti, ou tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Então é muito curioso, porque o Senhor Jesus Cristo, ele reprova
presunção desta personagem em se autodeclarar profetisa. Isso é interessante, porque as designações, nós às vezes, quando alguém se apresenta como alguma coisa, como, vamos colocar lá, apóstolo, arcanjo, bispo, coisas do gênero, a nossa tendência é dar até ouvidos para isso. Mas claro que nós não podemos fazer isso. Esses designativos são autodeclarativos. E simplesmente por ser autodeclarativos não dá autoridade a eles, né? Então isso não acontecia apenas no Apocalipse, acontece até o dia de hoje, como nós sabemos. Muitos se autodeclaram alguma coisa como se isso fosse para nós um motivo de alarde ou de aceitação. A pessoa pode chamar o que ela bem entender, mas dentro da nossa concepção ela não terá lugar. Enfim, o designativo, enquanto conceito por si só, possui por definição a ideia de comunicar uma associação a um determinado segmento, como pessoas que acreditam na salvação em Jesus Cristo, na Bíblia enquanto inerrante palavra de Deus, e nos vemos como uma igreja bíblica, é preciso pensar como temos contribuído ou não para uma saudável comunicação de quem somos para a sociedade na qual vivemos. Então, nós somos evangélicos? Se não somos, o que somos? Agora nós vamos discutir isso, e você que ouve o nosso áudio, espero que um dia venha para que possa participar dessa segunda etapa do nosso estudo. Que Deus nos abençoe.